Olá, orientista, aqui é o João Dias e este é o terceiro vídeo do nosso curso de esporte e orientação. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é necessário para realizar a leitura de um mapa. Mas como esse assunto é um pouco grande, vamos dividi-lo em três partes, onde nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a ISOM, no segundo vídeo vamos falar sobre o elemento geral que compõe o mapa e no terceiro vídeo sobre a importância da sinalética. Mas já vou pedir para você deixar aquele joinha esperto que ajuda bastante na divulgação do material e também se inscrever, pois assim você sempre vai continuar informado sobre as novidades que estão aqui no canal, beleza? E aí, pronto para saber o que é necessário para realizar a leitura de um mapa? Então, solta a vinheta! Quando falamos sobre mapas para o esporte e orientação, estamos especificando um tipo de mapa topográfico bastante detalhado e construído de acordo com as necessidades da prática do esporte. Estes mapas, diferentes dos mapas tradicionais, possuem cores e símbolos únicos, das quais seguem as regras pré-estabelecidas pela Especificação Internacional para Mapas de Orientação, ISOM. Existem ainda outras especificações para outras modalidades do esporte, como é o caso da ISOM para a orientação de velocidade, conhecida também como sprint, as especificações para orientação em bicicleta e também para esqui. Como este curso é direcionado à orientação tradicional, que é a mais praticada aqui em nosso país, vamos abordar exclusivamente os detalhes da ISOM. Ela basicamente divide as informações do mapa em 7 categorias, ou também chamadas de grupos, que são elas: os que especificam as formas de relevo e possuem seus símbolos na cor castanha, os de terrenos rochosos e pedras com a cor preta, para águas e áreas alagadas com a cor azul, as características de vegetações das quais possui cores amarela, branca e verde, os objetos construídos pelo homem que são representados pela cor preta, da mesma forma que os símbolos técnicos que organizam a confecção dos mapas, e por último e fundamental para o nosso esporte, os de sobreimpressão, que são os símbolos na cor magenta. A união desses símbolos traz ao atleta as informações necessárias para a escolha de rotas, identificações de áreas perigosas, assim como a localização exata dos pontos de controle. Por isso, para se tornar um bom orientista, é necessário que o atleta saiba o significado de cada símbolo, assim qual grupo ele pertença. Vamos agora para a parte mais importante. Vamos fazer um pequeno comentário de cada símbolo. Para isso, utilizaremos as representações utilizadas no Manual de Introdução do Esporte e Leituras de Mapas de Orientação, que apresentam de forma bem resumida e direta o significado de cada símbolo. O manual utilizado nesse vídeo está disponível para download na descrição desse vídeo, assim como uma cartilha resumida da ISOM. Então, meu caro orientista, vamos agora para a parte que mais nos interessa, que é o nosso quadro Papo de Orientista. Onde, em especial neste vídeo do nosso curso, discutiremos de forma mais direta sobre os símbolos da nova ISOM 2017, versão 2, que é a versão mais atualizada até o momento. Por conta da quantidade de informações, dicas e comentários, esse vídeo ficará um pouco longo, mas garanto que tudo que falarmos aqui lhe ajudará bastante na sua leitura de mapa. O primeiro tópico que vamos abordar é sobre a publicação original da ISOM. Para quem ainda não conhece, ela é um material predominantemente técnico, tendo assim como seu principal alvo os mapeadores e traçadores de percurso. Por isso é mais comum observarmos versões simplificadas direcionadas para o uso do atleta. Para esse vídeo vamos utilizar a versão simplificada retirada do nosso manual Introdução do Esporte e Leitura de Mapas de Orientação, que, como já falamos, encontra-se disponível para download de forma gratuita na descrição desse vídeo e também lá na nossa página do Orientista em Foco. Agora que estamos em posse da nossa cartilha simplificada, vamos iniciar nosso bate-papo falando sobre a divisão de códigos das categorias, da qual cada grupo de símbolos possui uma numeração específica, iniciado pelo código 100, que são os elementos de terreno, e continuamente até o código 700, que são os elementos de sobreimpressão. Importante saber que não é obrigatório o atleta decorar todos os códigos. Contudo, é muito comum durante o final de uma corrida os atletas mais experientes discutirem rotas utilizando os códigos como referência, em especial os de vegetação, como por exemplo falar que o 406 está muito sujo ou que o 401 era a melhor opção.
Nesta situação, o orientista que não conhece os símbolos mais utilizados acaba ficando deslocado da conversa. Então sai daí a necessidade de você pelo menos entender os principais, tá ok? Voltando para os símbolos da ISOM, vamos iniciar pelo símbolo mais importante para o planejamento e execução de rotas, que é a curva de nível. Ela é a forma mais simples e eficiente de detalhar o relevo de uma área mapeada, proporcionando uma visão tridimensional das diferentes altitudes. Basicamente, ela une pontos de uma mesma altitude, dentro de uma equidistância padrão, que pode ser de 5 metros, que é o mais utilizado, ou de 2,5 metros, para áreas mais planas. Uma dica de ouro da orientação é que devemos se atentar na distância entre as curvas, onde áreas com curvas próximas representam subidas ou descidas acentuadas, e curvas esparsas são representações de áreas com leve diferença de altitude. Um exemplo seria a nossa representação aqui, onde essa área aqui mais à direita representa uma subida mais longa, pode ver aqui ó, os espaçamentos das curvas, enquanto nessa área aqui mais à frente é bastante íngreme, pode ver que as linhas estão bastante juntas. Como as curvas de níveis influenciam bastante na escolha do atleta, vamos preparar um próximo vídeo exclusivo sobre elas, tá ok? Mas agora, voltando aos nossos símbolos da ISOM, o próximo que vamos falar é sobre a curva de nível mestra, que serve para facilitar a identificação da equidistância de uma área de forma rápida. O mapa oferece a cada intervalo de 5 curvas de nível simples uma última preenchida de forma mais grossa. Isso quer dizer que em uma equidistância de 5 metros, a cada linha grossa representa uma variação de 25 metros. Em seguida, podemos observar a curva de nível auxiliar. Diferente da curva de nível simples e da mestra, ela não tem a obrigação de se unir e serve como reforço quando o terreno não possui aquela altura mínima de 2,5 metros ou 5 metros. Aí eis aqui um exemplo. Essa pequena aqui elevação não tem a altura suficiente, que nesse caso, exemplo, o mapa de 5 metros e que no máximo tem uma elevação de 1,5 metro. Mas como ela está bem nítida no terreno, acaba sendo representada. Algo muito importante que precisamos saber sobre os 3 tipos de curva é sobre o uso das tags, que para quem não conhece, são esses pequenos tracinhos que determinam a existência e a direção de uma depressão. Exemplo, sempre quando a tag estiver apontada para uma das posições, quer dizer que aquela direção é uma descida. Contudo, muito cuidado para não confundir com os outros símbolos que também possuem tags, mas que servem para outras finalidades. Em seguida, vamos falar do barranco de terra. E como essa representação aqui bem mostra, ela é um corte no terreno. Nesse caso aqui, um corte de estrada. Os tags representam, mesmo exemplo, a direção da caída. Aqui, ó. É como se tivesse vários tags aqui. Uma coisa interessante é que essas representações do barranco de terra quer dizer que o barranco ele é transponível. Então, se o atleta tiver a necessidade de transpor, é possível. Contudo, nem sempre é o ideal, tá ok? Às vezes é muito melhor o atleta fazer essa pequena volta do que tentar passar por cima. O próximo que vamos falar é sobre a parede de terra, mas também é muito comum você escutar pelo nome de talude de terra. O talude de terra é uma linha em forma de terraço bem distinta no terreno, comumente construído pelo homem. Eis aqui um exemplo. Aqui são pequenos taludes construídos para a agricultura. Continuando o nosso bate-papo, também é possível encontrar os taludes de terra indistintos, que são, a mesmo caso anterior, de uma parede de terra, contudo ele já não dá para ver nitidamente. Um exemplo. Em seguida, vamos para a erosão, ou também chamada de ravina, que são acidentes geológicos produzidos principalmente pela ação da água. Ela possui uma profundidade mínima de 1 metro. Uma coisa bastante interessante, o atleta confunde a erosão, que seria essa, com a pequena erosão. Basicamente elas são a mesma coisa, só que a pequena erosão é um estado anterior da ravina. Então, inicialmente ele começa por uma vala seca, como dá para ver aqui. Com o passar do tempo, ela acaba virando uma ravina. No desenho do mapa, dá para ver esses riscos aqui, ó, que são, na verdade, as formas que ela produz. Mesmo exemplo da pequena depressão, ou vala seca. Aqui, ó, o movimento que ele faz. Se não tivesse outro aqui, ele ia continuar.
Tá ok? Vamos iniciar. As pequenas elevações, ou também chamado de montículo. Nesse exemplo aqui, na verdade, não é só montículo, aqui são vários montículos. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui é um terreno com bastante montículo. Os montículos são aquelas pequenas elevações que, apesar da sua altura, não ter aquela altura mínima de 2,5 metros para terreno plano ou de 5 metros, não tem como ser representado por uma curva de nível, que basicamente ela deveria ser representada por uma curva de nível. Como em virtude da sua altura, ela não pode, mas ela é nítida no terreno, então há necessidade de adicionar esse símbolo. Da mesma forma que se ela for um pouco mais alongada, aqui ó, é um montículo, pode ver que era para ser um montículo, deixa eu melhorar esse desenho, para ser aqui um montículo, mas como ele é um pouco mais alongado, ele recebe este símbolo. Vamos para o próximo, pequena depressão. Uma coisa especial desse exemplo que confunde bastante o orientista é em relação ao seu próximo ponto, que é o buraco. Qual é que é a diferença de uma pequena depressão e um buraco? Basicamente é a parede do objeto no terreno. O buraco é uma parede reta, como dá para ver aqui, ó. Enquanto a pequena depressão é como se fosse, na verdade, uma descida no terreno, como se o terreno estivesse cedendo mesmo. É muito comum um buraco ser uma ação do homem. Então, em um lugar que foi construída uma obra ou alguma coisa do gênero, é mais fácil encontrar esse tipo de objeto do que a pequena depressão. Próximo ponto. Terreno irregular. Então, esse exemplo aqui que foi mostrado, na verdade, o terreno irregular, vamos pegar mais nessa área aqui, ó. Dá para perceber que, em virtude de ter bastante elemento de relevo, não é possível fazer no mapa vários montículos, vários detalhes, para evitar poluir o mapa. Contudo, o mapeador pode fazer essa generalização. Porque isso não quer dizer que tem vários montículos, não. O orientista tem que ficar atento, que não quer dizer que tem vários montículos, e sim que é uma área bastante irregular. No próximo, vai aumentando mais ainda o nível. Aqui, ó, é praticamente quase impossível de um atleta, de um mapeador detalhar essa área e o atleta entender que são vários elementos aqui de relevo. Por isso que é melhor o mapeador generalizar para esse tipo de símbolo, que assim o atleta pode ficar atento que essa área aqui é bastante complicada. Continuando, o nosso último objeto, que é o objeto especial de relevo. Este símbolo é bastante curioso, porque na verdade aqui no Brasil muita gente fala que ele já é o cupim. Esse símbolo não quer dizer que é um cupim, ele é um objeto especial, pode ser um cupim, pode ser, já vi também uma raiz que sai da terra, que ela está cheia de, vou ver se eu consigo uma imagem aí, vou colocar aqui na tela, quando a árvore cai ainda está cheio de barro em sua volta, já vi mapeador considerar aquilo como objeto especial de relevo, ou também um objeto especial de vegetação, depende muito daquela observação dele. Mas é só para deixar claro que esse aqui não quer dizer que é um cupim. Isso é um objeto especial de relevo. Pode ser qualquer outro tipo de objeto de relevo que não pode ser classificado aqui, mas que é necessário colocar no mapa. Vamos agora para a nossa próxima categoria. Desculpa se está ficando um pouco acelerado, é que como é bastante simples, é muita informação que eu gostaria de passar mais à frente, eu acabo dando uma pequena apressada, tá ok? Mas vamos que vamos. O nosso próximo símbolo são os 200, que são as pedras e rochas. No primeiro símbolo da pedra e rocha, vemos o penhasco intransponível. O que quer dizer ele? Primeira coisa, sua altura. Ele acaba sendo impossível do atleta fazer essa transposição por cima. E também é bastante perigoso ele fazer essa descida. Então ele é considerado penhasco intransponível. Tem até um consenso da grande maioria dos atletas é evitar a sua passagem. Então, áreas que possuem penhascos intransponíveis, o atleta nem imagina fazer essa transposição. O próximo que vemos é uma representação que corresponde a um penhasco transponível ou uma pedreira com altura mínima de 1 metro. Algo interessante é que, apesar de ser um objeto transponível, ele poderá retardar o deslocamento do competidor. Então, mais um exemplo que nem sempre é interessante fazer essa transposição em áreas com penhasco. Agora esse símbolo aqui é bastante interessante, que ele é um símbolo utilizado para dois objetos bem distintos, que é um buraco rochoso e a caverna.
Qual é a diferença entre os dois? Primeira coisa, o buraco rochoso sempre vai ter o seu símbolo apontado para o norte. Seria esse aqui, ó. Sempre vai ter o seu símbolo apontado para o norte. Enquanto a caverna tem o seu símbolo apontado para a entrada da caverna. Um exemplo aqui. A entrada. Vamos continuar. Agora para a pedra. Para ser representada no mapa, essa pedra tem que ter uma altura superior a de 1 metro. Tá ok? Da mesma forma que a pedra grande, que para ser representada no mapa, ela tem que ter uma altura mínima de 2 metros de altura. Um detalhe que até é bom especificar agora, é que não quer dizer que todas as pedras que existem no terreno o mapeador é obrigado a colocar. Existe uma coisa bastante interessante, é que o mapeador evita aquela poluição no mapa, que é exagerar, tentar colocar todos os objetos e acabar confundindo o atleta, dando aquela poluição visual no mapa. Então, em alguns casos, áreas que tem bastante pedra pequena, entendeu? Ou que tiver o excesso, não só de pedras, como de qualquer outro símbolo, é muito comum o mapeador dar aquela enxugada, evitar colocar todos os símbolos. O único que, na verdade, ele não se recusa em exagerar são as curvas de nível. Se realmente aquela curva de nível precisa, o mapeador acaba dando aquela reforçada. Por isso que falamos que a curva de nível é o mais importante de todos, porque ela é a melhor representação do terreno. Continuando, vamos para as pedras gigantes. O que são pedras gigantes? Elas correspondem a um grande pilar rochoso ou um penhasco maciço de pedra. Este símbolo busca desenhar o formato e a largura do objeto representado. Aqui um exemplo aqui, ó, uma casa, vamos ver o tamanho dessa pedra. Opa, peraí. Uma casa aqui, ó, olha o tamanho dessa pedra. Nesse caso, o mapeador com certeza vai mapear essa pedra e vai acabar fazendo aquele desenho aqui, o contorno aqui da pedra, ó, e vai colocar no mapa. Um exemplo aqui, ó. Continuando, o agrupamento rochoso. O que seria esse agrupamento rochoso? Você pode perceber aqui que são várias pequenas pedras. Aqui, uma pedra pequena, uma média, outra pequena. O mapeador praticamente é impossível ele fazer aqueles pequenos pontinhos aqui, ó, de várias pedras aqui para o orientista entender. O que é que ele faz? Ele desenha esse triângulo aqui, ó. Sendo assim, esse símbolo corresponde a um grupo distinto de pedras tão próximos que não podem ser marcados individualmente. Continuando, vamos agora para a área de pedras. Nesse caso é mais um exemplo se o mapeador for tentar mapear cada pedrinha aqui dessa área aqui, vai acabar poluindo a área. Para isso, ele faz esses pequenos triângulos aqui, ó, irregulares, e representa que essa área aqui é uma área que tem bastante pedra. Um exemplo, na verdade um detalhe importante é evitar que o orientista confunda um agrupamento rochoso com uma área de pedra. Uma área de pedra vai ser representada por no mínimo 2 símbolos destes, enquanto o agrupamento rochoso é só um. E também devemos observar ao visual do símbolo, onde aqui é um triângulo perfeito, enquanto da área de pedra são triângulos irregulares, onde cada um aponta para uma direção, ó. Ok? Se a área for um pouco mais densa, aqui ó, um excelente exemplo de uma área densa de pedras, será representado por vários triângulos irregulares. Terrenos pedregosos de corrida lenta. Essa aqui pode até confundir um pouco o atleta. Mas por que esse símbolo aqui não é o mesmo do área densa de pedra? Não é a mesma coisa? Se for ver ao pé da letra, não é a mesma coisa. Por quê? Não é possível dar a principal dica, que é o tipo de velocidade que o atleta vai poder utilizar nessa área. Um exemplo seria aqui, que seria uma corrida lenta, que apesar de existir pedras, o atleta com certeza consegue correr aqui de fórmula aqui de 60% a 80% da sua velocidade normal. Ao contrário do próximo símbolo, que só é possível caminhar. Aqui um exemplo. O atleta não quer dizer que o atleta é obrigado a andar nessa área aqui, mas que na verdade acaba sendo até perigoso o atleta tentar fazer um deslocamento um pouco mais rápido, em virtude da quantidade de pedras, tá ok? Sinceridade, áreas assim com terrenos pedregosos, até o próximo, difícil de caminhar, que como se fosse uma pedreira mesmo, um lugar que é extraído pedras,
É praticamente muito difícil aqui no Brasil se encontrar áreas predominantemente assim. Então você vai encontrar uma pequena faixa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, algo bem detalhado. Não seria aquela coisa predominante igual seria igual tá nesse desenho aqui ou nessa ilustração aqui de cima. Continuando, terrenos arenosos. Isso aqui seria o famoso área de praia ou uma área que tem um rio próximo. Um detalhe interessante, agora vou fazer até uma dica aqui por rentista para até ficar esperto. O que é o interessante? Terrenos arenosos. É interessante passar por ele? Sinceramente, eu não gosto de terrenos arenosos. Por quê? A sua transposição, apesar de terrenos arenosos não ter nenhuma vegetação para atrapalhar o deslocamento, ele acaba dando um desgaste a mais no atleta. Até porque o terreno é macio, o atleta vai fazendo um esforço maior e nisso acaba dando aquele desgaste que o atleta não tem aquela necessidade em si. Então, se você encontrar no mapa uma trilha ou alguma área um pouco mais firme ao lado de um terreno arenoso, é muito mais preferível essa opção. Vamos agora para o afloramento rochoso. O que seria esse afloramento rochoso? Seria aquela grande rocha que fica exposta no terreno. Aqui um exemplo. O seu desenho é representado por essa cor aqui, ó, esse cinza claro. E ele representa exatamente o formato que o desenho apresenta, que o símbolo apresenta. Vamos agora para a trincheira. Trincheira, na verdade não precisa nem comentário, aqueles caminhos que normalmente se encontra em campos militares, ou até mesmo para o cultivo. Agora vamos para o símbolo dos 300, que são os símbolos de água ou também de áreas alagadas. Primeiro que vamos falar aqui é a área aquática intransponível, ou também eu gosto de falar mais com lago intransponível. O que seria? Essas áreas correspondem a um lago ou outro tipo de aquático intransponível. Apesar da habilidade do atleta de poder conseguir nadar, é predominantemente proibida a sua transposição, para preservar assim a segurança da competição. Tá ok? Vamos para o próximo. Área aquática transponível. Essa aqui nitidamente dá para ver que o atleta consegue fazer sua transposição. Então, qual é o seu principal detalhe? Seria a cor mais clara e também as bordas, que não possuem a borda negra. Não sei se você percebeu até agora, mas a maioria dos objetos que possuem uma borda mais escura negra quer dizer que é intransponível ou que é perigoso. Os buracos com água são representações de poços com água ou de pequenas áreas alagadas. Vamos agora para o nosso próximo símbolo, que é o curso de água transponível, que na verdade representa um curso de água com igual ou superior a 2 metros de largura. Agora a diferença do pequeno curso de água, que em vez de ser superior a 2 metros de largura, ele possui até 2 metros de largura. Então tem essa pequena distinção. Pode ver que o símbolo dele muda pouca coisa, ok? E agora vamos para o canal sazonal de água, que na verdade seria aquele pequeno canal de água natural ou artificial que pode conter água em apenas alguns certos períodos do ano. Não quer dizer que todo ano ele vai estar cheio de água, não. Vamos agora para o nosso próximo símbolo, que é o charco intransponível. A primeira dica que eu vou falando agora para ele já é o quê? Nunca tente fazer essa ultrapassagem. Primeiro, a vegetação é densa. E outra coisa, oferece um grande perigo ao atleta, porque ele pode acabar se enganchando, atolando aqui, com certeza vai ter lama por debaixo. E, consequentemente, é muito melhor o atleta fazer uma grande volta do que fazer a sua transposição. A principal observação do charco transponível é essas linhas aqui, ó, linhas brancas dentro da azul. Nesse caso aqui, ó, esta área aqui é um charco e neste é um lago intransponível. Então, se eu pegar aqui, ó, o azul seria o lago intransponível e nesse caso aqui, ó, o charco intransponível. Continuando, o charco transponível. Será aquele charco, na verdade, só serve para o atleta molhar o pé, né? Que é possível o atleta fazer a transposição. Áreas muito longas de charco transponível, do mesmo caso da intransponível, não, até a gente dá aquela dica, não é a melhor opção, mas se tiver só ela, pode ser feita. Mas, sinceramente, eu não gosto muito de fazer aquela transposição de charco. E agora vamos para o charco estreito,
que é na verdade aquele pequeno estreito que forma uma linha pantanosa de mais ou menos uns 5 metros de largura e que é indisponível ser representado pelo seu símbolo anterior, porque na verdade é só uma pequena linha, uma pequena faixa, tá ok? Então se você ver esses pontinhos aqui, já sabe que é um charco estreito. Continuando, continuando, agora vamos para o charco indistinto. Vamos ver se você consegue pegar bem aqui essa imagem aqui, ó. Qual é que é a diferença do charco indistinto para o, vamos dizer, distinto, que é o transponível? São as linhas. Então, nesse caso aqui, ó, você pode ver bem, ó, apagar bem aqui a imagem, pode ver bem, aqui, dá para ter uma noção que aqui tem um charco, aqui, ó, área alagada, a vegetação aqui um pouco mais verde, que nitidamente dá para ter uma noção que aqui tem um charco, diferente do intransponível. Vocês podem ver aqui, ó, apesar da vegetação estar um pouquinho mais verde, não tem como assim falar de cara ali de que é um charco. Então essa área aqui é até um pouco curiosa, porque às vezes pode ser uma boa rota, mas na maioria das vezes não é. Vamos agora para os poços, fontes ou tanques de água. São os objetos que representam objetos construídos pelo homem, mas que na verdade funcionam como coletores de água. Nesse caso aqui, vamos aqui um poço artesiano e uma fonte. São, na verdade, são objetos totalmente distintos, mas que são representados pelo mesmo símbolo. Nosso próximo símbolo é a nascente. Algo interessante é que a nascente sempre vai apontar de montante para jusante. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ela está nascendo aqui, então de montante para jusante. Ela seria representada aqui, ó, de montante para jusante. E consequentemente, como ela faz esse filete de água, ela vai acabar formando aqui, ó, um pequeno rio. Agora vamos para o último objeto dos elementos de água, que é o objeto especial para água. Ele, como na verdade todos os objetos especiais, ele representa todos os demais elementos de água que não possuem elementos próprios. Um exemplo aqui básico aqui, ó, esse bebedouro aqui, caixa de água. É muito comum, entendeu, fazer aquela, como existe aqui esse objeto, é muito comum alguns atletas se confundirem. Mas uma dica simples: se você viu um desses objetos aqui, já tem que botar em mente que é um objeto de água. Na maioria das vezes construído pelo homem, que é um exemplo aqui. Essa aqui é uma caixa d'água, é um elemento construído pelo homem. Você não está vendo a água, mas você sabe a necessidade dele, a finalidade dele. Aqui, ó, exemplos. Então, para mim, eu considero esses dois objetos como um só. Tá ok? Vamos agora para os objetos, agora, como eu até tinha falado antes dos códigos, os que você escuta mais aí no final de percurso, que são a família dos 400. E o primeiro que vamos falar agora são as áreas abertas. Estes são terrenos abertos com vegetação baixa, grama, musgo, similares, que oferecem uma excelente velocidade de deslocamento e visibilidade. Aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo de um pasto. Este é o famoso amarelão. Quando você fala que viu um amarelão, seriam essas áreas aqui, ó, de grandes pastos. Quando essa área de pasto aqui estiver suja, ela recebe o símbolo de 402, que são áreas com árvores esparsas. Nesse caso aqui, ó, pode ver que aqui existe um pasto, o atleta consegue correr aqui até com facilidade. Contudo, essas pequenas árvores aqui acabam dando uma pequena dificuldade na observação. Você não consegue ver algo tão longe. Então por isso ele pega essas pequenas bolinhas aqui. Agora vamos ter uma diferença nesse símbolo, que são essas bolinhas aqui, ó, as verdes e as brancas. Qual é a diferença dela? As bolinhas verdes, na verdade, são moitas. Então, quando você vê moitas e as árvores distintas e árvores esparsas, então, vou parar aqui, um exemplo, um branco e um verde. Mas, na verdade, o mapeador acaba generalizando tudo em uma dessas duas. Ele vê qual é que tem mais predominante e acaba fazendo essa impressão no mapa. Então, vamos para as áreas semi-abertas. São aquele amarelo um pouco mais claro. Aqui você pode ver que é um pasto, você consegue fazer uma boa observação, você consegue observar todo o horizonte. Contudo, por ele estar um pouquinho acima ali, ou até encostando ali no joelho, acaba dando aquela dificuldade no momento de correr. Continuando. Da mesma forma que existe o 402, existe o 406, que é a área semi-aberta. Seria aquele capim um pouco mais alto, ó, até consegue passar por aqui. Contudo, ele apresenta, ó, moitas grandes ou árvores grandes.
Esse exemplo aqui, na verdade, eu considero ele, como esse aqui, ó, como 406 mais ou menos. Na verdade, um anterior ao 406, que o Sol ainda está entrando aqui, mas eu consideraria ele como 406, tá ok? Agora vamos para o famoso brancão. O que é o brancão? São as representações de florestas abertas onde o competidor consegue correr bem, mesmo considerando que ele não seja a sua melhor velocidade máxima, como se estivesse numa estrada ou numa área aberta. Nessas áreas são mais exigidas o controle do azimuth, assim como o controle da distância percorrida, aqui é a contagem de passos. Continuando, vamos agora para o famoso 406. Esse, na verdade, muitos atletas começam a ter medo de entrar no famoso verde, que seria uma área com uma corrida um pouco mais lenta. Essas áreas reduzem a capacidade de corrida do atleta de aproximadamente 60 a 80% da velocidade normal. E ainda, prejudica bastante na observação, pois a visualização de detalhes no relevo é totalmente limitada. Vamos para o 407, que são áreas brancas, que possuem uma boa visualização, mas que não é possível correr, que seria áreas brancas aqui, ó. Vamos botar aqui, uma área branca, mas como ela aqui está bastante suja, o mapeador acaba fazendo aqueles pequenos tracejados ali, ó, aquela sequência de tracejado verde, que representa o quê? Que é uma área branca, mas que como ela está suja, como ela não foi cuidada, o atleta na verdade vai ter uma dificuldade um pouco maior de visualização. Continuando aqui os traços verdes, ó, pode ver aqui, ó, o atleta consegue até correr nessas fileiras, perfeito para o atleta correr, até nas diagonais. Contudo, a vegetação está um pouco fechada, você não tem como fazer aquela observação um pouco mais longe. Vamos agora para o 408, que agora começou a falar de verde mesmo. Que são aquelas áreas que reduzem a velocidade de corrida para aproximadamente 20 a 60% da velocidade normal. Da mesma forma que existe o 407, existe também o 409, que são aquelas áreas que é bem mais sujo, que na verdade o atleta é uma área de branco, que o atleta não consegue nem correr e nem visualizar bem. Vamos agora para o famoso agora o verdão mesmo, que é o medo de vários orientistas aí, que você vê que com o tempo o atleta vai perder esse medo, que é a transposição de áreas de difícil caminhada. A principal observação dela é que ela reduz para abaixo de 20% da velocidade normal do competidor. E por isso é muito comum o atleta começar andando, se ele não estiver bem azimutado, o atleta vai começar andando e vai começar a fazer o zigue-zague. E nisso acaba se desorientando, se perdendo. E como aqui não existe um detalhe específico, toda árvore, não existe uma árvore destacada, é quase difícil encontrar uma árvore destacada. Continuando. Existe um símbolo que é 411, que era na verdade o vegetação intransponível. Contudo, nessa nova revisão, acabou tirando vegetação intransponível. Até como eu falei anterior, com o tempo o atleta acaba conseguindo entrar nesse tipo de área. Não vou falar que é o ideal o atleta sempre fazer essa transposição da área do verde, mas em alguns casos é possível. Só o atleta deve se atentar bastante às técnicas. Então por isso que foi tirada o 411, que seria a área de vegetação intransponível. Esse símbolo aqui é bastante parecido com o símbolo de areia. Vou deixar até aqui do lado aqui o símbolo aqui de terrenos arenosos. Qual é a principal distinção de terrenos de cultivado com terreno arenosos? Na verdade são a sequência aqui, ó, dos pontinhos. Em seguida, vamos para a área de pomar, que é bem parecida com a anterior. Ela possui na verdade os pontos aqui, ó, verdes, que são pequenas moitas, que é as moitinhas aqui de laranja. Ela segue a fileira da plantação, então se a plantação estiver nessa fileira, que é um exemplo aqui, ó, seguindo sempre a fileira correta. Mesma coisa dos vinhedos, que são aqui essas áreas aqui, ó, essas grandes linhas aqui, ó, também pega essas linhas. Esse aqui é interessante, que o pessoal confunde bastante o limite de área de cultivo. Por quê? Porque ela parece realmente, muita gente fala que ela é uma estrada, fala que ela é uma linha, fala que é tudo. Mas na verdade ela só representa essa aqui, ó, essa distinção aqui, ó, de duas áreas cultivadas. Exemplo aqui, desse lado o milho, dá para ver bem distinto aqui o milho. E nesse aqui a plantação aqui de, se não me engano,
não me engano, isso aqui deve ser alface. Mas dá para perceber bem aqui, ó, a distinção. Milho e outra área cultivada. E tem essa linha aqui no meio, aqui, ó, essa distinção. Aqui, ó. Isso aqui serve para dar uma boa orientação ao atleta, que apesar dessa área cultivada aqui, ó, ela possui dois tipos de cultivos diferentes. Desse lado é o cultivo X e desse lado aqui é o cultivo bolinha. Ok? Continuando. Limite distinto de vegetação. Da mesma forma que existe o tipo de cultivo, que é essa linha, existe o de vegetação. E ele, na verdade, ele é um dos poucos, se não me engano, o único símbolo, representação que possui dois tipos de símbolos distintos. Que pode ser os pontinhos ou que pode ser o traço verde. É mais comum você ver por esse aqui, ó, pelo traço verde. Por quê? Porque os pontinhos às vezes pode confundir o atleta. Se tiver bastante área de pedra, na verdade uma pedra acaba utilizando a verde, que é único para esse tipo de vegetação. Ele seria isso aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, dois tipos aqui, ó, que é o amarelo, como a gente já conhece, que é uma área de corrida livre, e uma área aqui, uma área de branco, que é uma área de floresta aqui, ó, que quer dizer que você pode correr aqui de baixo. E como ela é bem distinta no terreno, ó, ela faz essa marcação. Vamos continuar. Esse símbolo aqui foi adicionado nessa nova Zone 2017, que é a área de grande porte, que antigamente ela só era esse arco verde, agora ela tem, ó, uma continuação branca, que representa bem uma copa de uma árvore. Então você vê no terreno, essa representação já dá para ter uma noção rápida, que é uma árvore de grande porte, que é um exemplo excelente para isso. O arbusto é uma área destacada. Também o arbusto também é conhecido como moita. Moita aqui, para quem não conhece ainda, moita é aquela vegetação que você não consegue ver o caule. Nesse caso aqui, ó, uma árvore distinta, uma pequena árvore distinta, recebe o mesmo símbolo. E a moita, que só vê a copa, você não consegue ver o caule. Agora vamos para o último objeto da categoria dos 400, que é o objeto especial para vegetação. Da mesma forma que eu falei do objeto especial para relevo, eu já vi um tronco caído, boto até aqui a imagem aqui, ó, que alguns mapeadores podem representar como objeto especial de relevo, outros já objeto especial de vegetação, mas basicamente, na maioria dos casos, são troncos caídos. Mas como a regra é clara, o objeto especial de vegetação não é só para troncos caídos, pode ser para qualquer outro objeto que não tem um símbolo específico e que precisa ser representado. Continuando, vamos agora para os 500, que são, vamos começar agora, os objetos construídos pelo homem, iniciando pela área pavimentada. Que aqui, ó, como pode ver, é uma área de grande estacionamento, que pode ser de asfalto ou de terra batida. Não quer dizer necessariamente tem que ser de asfalto, pode ser também de terra batida. Aqui um exemplo. Estrada larga. Eu gosto mais de chamar esse símbolo aqui como autoestrada, ou como a estrada principal, ó, que pode ser tanto de asfalto ou de terra batida, mas que a sua principal distinção é a largura da estrada. Pode ver que ela é bastante grande, então ela vai dar um grande detalhe no terreno. Em casos que existe faixa com uma via só, ela é pintada com um símbolo apenas. Faixa que tem duas, praticamente aqui, ó, uma duplicação, tem aqui o exemplo, quando a duplicação é afastada e quando tem um cruzamento de duas. Vamos agora para o símbolo de estrada. Dá para perceber, ó, pode ser asfaltada ou de terra batida. A principal distinção dela também é a distância. Ela é um pouco menor da principal e adequada para veículos em todas as condições meteorológicas e possui mais ou menos uma largura inferior a 5 metros. Continuando, vamos agora para as trilhas, que nada mais, nada menos é que uma estrada mal cuidada, onde somente passam os veículos de forma bem lenta. Normalmente são aquelas estradas secundárias ou pouco utilizadas. Em seguida vamos para a trilha de pedestres, que corresponde ao caminho onde é fácil de correr e que na maioria dos casos são trilhas antigas para veículos. Continuando, vamos agora para pequenas trilhas de pedestres. Essa aqui é até um pouco interessante,
que corresponde àqueles caminhos mais estreitos, ela possui a mesma facilidade de corrida quanto as demais. Continuando, temos a trilha indistinta, que corresponde a uma trilha pouco visível no terreno. As trilhas indistintas, como as demais trilhas de estradas, correspondem a uma boa opção no momento de escolha de rotas. Só que tem um detalhe, a trilha indistinta é muito fácil, até nitidamente você consegue observar se você for no sentido correto, mas se você for no sentido transversal, na maioria dos casos você acaba não percebendo. Então, até uma dica para o orientista, saber que tem uma trilha indistinta, aproximou dela, começa a andar, começa a procurá-la, porque ela realmente, se você for cruzá-la, ela acaba sendo até impossível de ser vista com facilidade. Então, picada é uma abertura rústica na vegetação de mata, onde o rastro fica visível, mas a localização por ela é um pouco prejudicada. Essa simbologia também é utilizada em trilhas na areia ou em lavouras, onde não possui um trajeto distinto ao longo de seu percurso. A capacidade de corrida é indicada por uma linha ligeiramente mais esparsa, de amarelo, verde ou branco. Continuando, vamos agora para a via férrea, que como símbolo é bem fácil de interpretar. Este símbolo corresponde a uma linha aérea de eletricidade, telefone ou telégrafo. Uma coisa interessante, como até a gente falou na tela anterior, distinção de área cultivada, bastante gente até costuma confundir essas linhas de cultivo ou confundir a linha de cultivo com uma linha de linha elétrica ou vice-versa. Mas a principal distinção delas aqui são esses tracejados, são essas tags aqui, ó, que cruzam o símbolo todo. E um detalhe bastante importante é que cada tag dessa aqui, ó, cada tracinho dela, representa um poste. Então nesse caso aqui, onde o caminho aqui tem duas tags, que representa o quê? Tem dois postes. Tá beleza? Essa aqui é até uma dica interessante, que o pessoal gosta de utilizar bastante esse tipo aqui de linha elétrica como ponto de ataque ou até como corrimão. Se você ainda não sabe mais ou menos o que é corrimão, não se preocupe que no penúltimo vídeo, se não me engano, vamos explicar todas essas técnicas, tá ok? Então por isso que é extremamente importante o atleta se atentar a esses detalhezinhos que eu estou passando aqui agora. Vamos continuar. Da mesma forma que a linha elétrica, existe também a linha de alta tensão, que são aqueles postes maiores, onde cada tracinho desse aqui, ó, representa uma das bases. Este símbolo serve para representar tanto pontes quanto túneis, quando estes objetos podem ser transpostos por baixo. Aqui o exemplo. Ó. Nesse caso aqui seria uma ponte, estrada, ponte, e nesse caso aqui seria um túnel. Esse nosso próximo símbolo é que muita gente considera ele como um muro de pedra, mas na verdade ele pode ser tanto uma representação de um muro de madeira ou de outro material com altura mínima de 1 metro de altura. É bastante comum observarmos esse tipo de muro aqui em fazendas centenárias. Continuando, também é possível observar os muros em ruínas, que nesse caso aqui é um muro de pedra que encontra-se em péssimas condições. Vamos ao muro intransponível, que são aqui, ó, sua principal distinção, um ponto, quer dizer que ele é transponível, transponível, transponível. E nesse caso, por ele ter a altura superior a 1,5 metro, ele acaba sendo considerado como intransponível, tanto pelo perigo na sua transposição ou também por opção do mapeador. Então nesse caso é bastante importante o orientista respeitar essa determinação. Vamos agora para a cerca. Olha aqui quem já encontramos aqui de novo aqui, as famosas tags. Agora vem a pergunta, essa tag aqui representa a direção da caída? Não. Agora outra pergunta de novo, essa tag aqui representa a distância de cada poste? Também não. Essa tag aqui na verdade representa basicamente a existência da cerca, diferente do penhasco transponível, que o penhasco, você consegue lembrar, a linha mais cheia e as suas tags retas, enquanto a cerca tem uma pequena inclinação e corresponde a uma cerca transponível. Então é possível que o atleta faça a transposição. A utilização do tag nesse caso aqui é mais para determinar qual é que é a área da cerca, onde é que essa cerca está fechando. Um exemplo básico.
desenha aqui, ó, um quadrado. Nesse caso aqui, ó, essas tags, que eu não estou conseguindo desenhar aqui os demais aqui, mas essas tags quer dizer o quê? Que essa área aqui de dentro aqui é o interior da cerca. Então você não vai ver uma cerca quadrada aqui fechando essa área com os tags para fora, porque ela vai sempre determinar que essa área aqui, ó, é o interior. Mesmo caso da cerca em ruína. Cerca em ruína também pode ver que é transponível, só que ela é, em alguns casos, no terreno, ela acaba sendo indistinta. Então o atleta precisa prestar bastante atenção em arame esticado no chão ou outros perigos que essa cerca pode ocasionar. Continuando, vamos para a cerca intransponível. Você pode perceber que quem é que é o espertão que vai tentar pular por aqui, né? Mas nem em todo caso essa cerca é tão reforçada assim. Pode ser uma cerca um pouco mais alta que essa, mas que em virtude de algum detalhe ou por opção do mapeador, não é interessante que o orientista faça essa transposição, ok? Em alguns casos onde a cerca é realmente reforçada e tem a necessidade do atleta entrar, vai ter o ponto de passagem, que seria essa abertura aqui, ó. Seria um portão ou uma porta tradicional. O próximo ponto que vamos observar é a área pavimentada, que pode ver aqui, ó, tem uma casa construída, na verdade é uma residência, que o morador com certeza não vai permitir que um monte de atleta corra aqui pelo seu gramado. Ela é representada com esse verde aqui mais amarelado, que generaliza que o atleta em hipótese alguma tem a permissão de fazer essa transposição. Áreas privadas o atleta nunca deve violar. Nesse caso aqui, ó, pode ver que tem aqui, ó, estrada principal e uma outra estrada aqui. O atleta não pode fazer essa mera vontade de cruzar esse gramado. Nosso próximo símbolo é o 521, que é a construção. Pode ver aqui, ó, ela pode ser tanto as bordas negras com cinza mais escuro, ou apenas o símbolo negro, que é o mais comum. O próximo símbolo são as marquises, que são esse cinza aqui um pouco mais claro. Cuidado para não confundir marquises e coberturas com aquele nosso símbolo lá anterior, com o nosso símbolo anterior, que era o afloramento rochoso. Você pode perceber que normalmente as marquises possuem formas retangulares, quadradas perfeitas, enquanto os afloramentos rochosos, na verdade, eles seguem o desenho da pedra. Nesse caso aqui, o orientista tem toda a liberdade de fazer essa transposição por baixo. Da mesma forma que existem as construções também ficam em ruínas. Nesse caso aqui, ó, uma casinha até destruindo. Ela é representada pelo quadrado, se ela for bem pequena, por um quadrado sem nada, ou com esses tracejados aqui, ó, as aberturas. Quer dizer o quê? Que aquele elemento está em ruína. Continuando, vamos para as torres, um símbolo bem nítido. Torres pequenas, que pode ser pontos de observações, guaritas em organizações militares. Monumentos de pedras ou marcos, que são esse símbolo aqui redondo, que em alguns casos eu particularmente não consideraria esse daqui como um monumento. Esse aqui é uma opção minha. Eu consideraria isso aqui como um objeto especial construído pelo homem, que seria o X que vamos ver lá embaixo. Mas nessa representação ele considera esse daqui como um monumento de pedra. Essa aqui é a opção do montador. Continuando. Esse símbolo aqui é bastante engraçado, que até parece uma setinha. Muita gente vai achar que é aquela setinha de norte, mas não é. Então esses aqui, ó, que são representações de cavaletes bastante comuns na área rural. Pode ver aqui, ó, o símbolo até parece que é a casinha mesmo, ó. Dá uma dica. Mas nem sempre esse símbolo aqui vai ser o objeto que vai estar no terreno, vai ser esse. O símbolo vai ser esse aqui, ó, do cavalete. Mas às vezes na verdade é só um coxo aqui onde coloca sal, água para o animal vir se alimentar. Tá ok? Continuando. Esse símbolo aqui é bastante interessante, esse próximo, que é o objeto linear construído. Ele na verdade generaliza bastante coisa, porque a definição dele é que ele é um objeto construído em linha que pode ter diversos significados, como por exemplo, uma tabulação baixa de gás ou uma pista de bobsled, que é esse exemplo aqui, ó.
Mas aqui no Brasil, como não temos essa prática desse esporte, é bastante comum observarmos aqui em parques aquáticos, seriam na verdade os toboáguas. Então o toboágua normalmente é representado por esse símbolo. Da mesma forma que tubulações de gás, água ou outros. Ok? Nesse caso aqui, esse objeto aqui é transponível. Pode perceber que o atleta pode muito bem fazer essa transposição por baixo aqui, ó, ou por cima. Mas também existe aquele caso onde praticamente é impossível. Ou pelo perigo aqui dessa área aqui de fazer essa transposição, ou realmente por ele ser alto. E continuando, objeto especial construído pelo homem de forma redonda, que pode ser aqui são mesas, são bocas de bueiro de forma retangular, de forma redonda, desculpa. O objeto especial construído pelo homem, que na verdade esse aqui é o genéricozão, que pega todos eles que não têm a forma redonda. Que pode ser uma mesa quadrada, pode ser uma placa, entendeu? Pode ser aquela estátua lá que a gente tinha comentado anteriormente. Só na verdade é o Coringa. Pode ser qualquer outro objeto que foi construído pelo homem que não tem o seu símbolo próprio. Pode ser uma churrasqueira e outros mais. Continuando, vamos para esse último símbolo aqui do 500, que é o símbolo adicionado nessa nova versão, que são as escadas, que apesar de ele ter sido adicionado agora, na verdade, eu já vi bastante mapa já desde antes utilizando ele. Da mesma forma aqui, ó, da escada, ele tem esse formato. Não quer dizer que cada quadradinho desse, cada tracinho desse é um degrau não, viu? Então vamos deixar em observação que é só uma representação genérica. Da mesma forma aqui, que não precisa ter esse quadrado, esses simples riscos aqui, ó, já quer representar a escada. Normalmente esse risco aqui, ó, sem nada, é mais em áreas dentro de vegetação, onde tem aquelas escadinhas em trilha. Já chegando já ao nosso fim, vamos agora para símbolos técnicos. Particularmente, o único símbolo técnico que devemos aprender mesmo aqui, na verdade, é a linha do norte magnético. São essas linhas aqui, ó. Ela acabou ficando verde. Então, são essas linhas aqui, que ela pode ficar na cor azul ou na cor negra. Detalhe, é mais comum você ver na cor negra, que já é para evitar o atleta se confundir com um rio. Mas, de modesta parte, né? O atleta também tem que ficar esperto, que a probabilidade de você encontrar um rio tão reto assim. Então o atleta já tem que ficar esperto. Da mesma forma esse aqui, o atleta pode confundir com aquele anterior que eu tinha falado lá em cima, que é o limite de cultivo, que também é praticamente o mesmo símbolo, só que possui essas distinções. A definição dele é bastante interessante, porque eles são linhas com espaçamentos idênticos que cortam o mapa, indicando a direção do norte magnético. Sendo assim, ele corta um mapa de norte a sul dele. Continuando, vamos agora para o nosso último grupo, que são os símbolos de sobreimpressão, que na verdade são os símbolos que o atleta mais se atenta, que é o símbolo de percurso dele. O primeiro símbolo, que é praticamente o principal de tudo, que é o inicial, é o símbolo de partida. Muita gente chama ele de triângulo. O nome dele mesmo é partida, mas talvez o pessoal que gosta de chamar ele de triângulo, tanto faz. E ele serve para indicar o início do percurso. Algo interessante é que a partida ele é o único prisma que não possui base eletrônica, mas que o orientista tem a obrigação de passar. Então, em casos onde, vamos supor, que a rota é para cá, o atleta já quer dar uma desperta, vir por aqui, já vai cá. Isso aqui na verdade é proibido fazer essa prática aqui. O correto é o atleta vir para a partida, não ter aquela necessidade de encostar na base, para chegar próximo dela, voltar e fazer o percurso original. Tá, okay? Porque basicamente ela é o início do percurso. Então, como forma de fair play, o ideal é o atleta passar por ela. Tá, ok? Continuando. Vamos agora para o ponto de entrega do mapa. Esse aqui foi um símbolo adicionado agora nessa nova versão da ISOM, que serve para marcar o local de entrega do mapa, que é a baia de entrega, onde você recebe tanto o mapa, sinalética, e dá também a partida no Sicard. E, consequentemente, logo após a baia de entrega do mapa, você vai encontrar aqui uma rota balizada até a partida. Em seguida, vamos aos nossos pontos de controle. Um detalhe é que até interessante falar, é que o objeto, o prisma, sempre estará exatamente no centro
da bola do ponto de controle. Vamos agora para a numeração. Até algo interessante. A maioria dos atletas já sabe, mas é bom sempre relembrar que a posição da numeração sempre está na direção norte do mapa. Então isso quer dizer o quê? Pode ver que até a linha aqui, ó, a linha de norte está passando aqui nessa área, já com certeza já pode falar que o norte é para aquela direção ali, ó, que é para cima, só por conta da posição da numeração. Só que tem que ter muito cuidado com a numeração 6, com a numeração 9, com a numeração 8, que são numerações que podem confundir o atleta. Em seguida, vamos observar a linha de percurso. Ela, na verdade, liga a menor distância entre os pontos. Contudo, nem sempre é a melhor opção. É um exemplo básico aqui, ó. Não devemos confundir a chegada com ponto de controle qualquer. A chegada sempre vai ter essas duas bolas. Já vi bastante atleta confundir chegada com ponto de controle. Rotas balizadas. Algo que eu posso até falar sobre rota balizada é o seguinte. A pessoa vem perguntar, eu sou obrigado a passar por ela? Sim, todo atleta é obrigado a passar por uma rota balizada. Se você no seu mapa tem um ponto tal e um outro ponto tal e tem essa rota balizada ligando, você é obrigado a passar. Vamos até falar bastante dela no nosso último vídeo, onde vamos fazer uma rota lá, que tem uma rota balizada. Você vai ver como é o porquê dessa obrigação dessa passagem. Tá ok? Continuando, vamos para limites de áreas fora da prova. Nesse caso aqui você pode observar que é uma cerca aqui, ó. Cerca, tudo é cerca transponível. Nesse caso aqui, o atleta pode passar por aqui, mas por que não pode passar por aqui para esses dois aqui? Normalmente essas áreas aqui, ou porque a cerca é uma cerca frágil, ou também porque ela pode oferecer algum perigo ao atleta. Continuando, áreas fora de prova. Isso aqui o atleta com certeza tem que respeitar. Em alguns casos, por ser perigoso, e outros por necessidade do mapeador. Mas na maioria dos casos é porque tem índice de insetos ou outro elemento que seja perigoso a permanência do atleta naquela área. Tá ok? Então o atleta deve evitar a sua transposição. Em seguida, podemos observar o ponto de passagem. Vocês lembram desse símbolo aqui, ó? Que é a área privada? Em casos onde uma área privada é permitido fazer uma pequena ultrapassagem, é aberta uma ponto de passagem, aqui, ó. Essas abas aqui, ó, bem observado no terreno como uma fita zebrada ou um corredorzão mesmo que informa que aquela área ali o atleta pode fazer aquela transposição. Normalmente, pontos de passagem é aberto também em áreas onde a cerca é intransponível tem muros intransponíveis e que originalmente no mapa não possui uma porta, uma cerca, e sim foi uma área ali onde foi aberta ou que caiu, mas que o atleta pode utilizar aquele elemento. Agora esse ponto aqui é até interessante, rota proibida. O que é a diferença da rota proibida com o limite de área fora de prova? Rota proibida é o seguinte: limite de área fora de prova, em hipótese alguma, o atleta pode fazer essa transposição. Enquanto no caso da rota proibida, o atleta pode fazer o cruzamento da área, mas só não pode seguir o fluxo do objeto. Nesse caso aqui, ó, aqui é uma linha férrea. O atleta pode realizar aquela transposição do ponto A para o ponto B, nem foi para a estrada, mas não pode seguir nem a via férrea, nem pode seguir a estrada. Os nossos dois últimos pontos, que é o ponto de primeiros socorros. E por último, acho que para mim é o que eu fico mais feliz em encontrar durante o percurso, até às vezes mais do que um prisma, que é o ponto de hidratação. Algo que até eu gostaria de falar agora, não tem nada a ver com ISOM, mas até uma observação. Como nosso esporte trata diretamente com o meio ambiente, com o cuidado da natureza, vamos evitar aí, atleta, pegar o copinho de água, terminar de consumir e jogar em qualquer lugar. É praticamente impossível o atleta parar ali no ponto d'água, beber água e deixar o copo no mesmo lugar, até porque o tempo está passando. O que eu faço? Eu pego o copo d'água, continuo o deslocamento ali, quando eu estou com sede, bebo água, acabou ali, o copo está vazio, eu continuo com ele na mão até o próximo ponto. Por quê? Se eu deixar ele próximo da base ali do prisma, eu vou saber que quando a pessoa que for coletar, no final do percurso, a pessoa for coletar os pontos, ele vai ver aquele meu
meu copinho e vai recolher. Não vai ficar lá jogado na natureza. Então, meu caro cientista, acabamos nossa... Na verdade, isso aqui foi mais um bate-papo, né, cara? A gente falou de forma bem rápida aqui. Entendeu? Vou até pedir desculpa se algum dos símbolos aqui eu passei correndo mais rápido. Uma dica é realmente a pessoa pegar o material simplificado ali, o manual, e começar a fazer aquela leitura ali particular, estudar realmente a ISOM. Porque aqui eu só dei uma observação rápida, que é difícil ficar comentando todos os símbolos com o tempo passando. Até porque os símbolos da ISOM é até difícil comentar um por um, aquela parte técnica acaba ficando chato. Eu acabei só passando só para realmente o orientista saber todos os símbolos que existem, para depois, quando for estudar, ficar mais fácil. Então, já vai pegando esse material aqui disponibilizou aí para download. Pode estudar, que realmente vamos utilizar bastante nos próximos vídeos, tá ok? Te espero lá.